Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E, enfim, desde que o projeto teve início em julho do ano passado, hoje é a nossa live de número 142 e temos um convidado especial nesta noite, o músico, produtor e empreendedor Marcelo Guima, que logo entrará aqui com a gente. Boa noite, Harmonica College, boa noite para todos que estiverem chegando aí. Marcelo Guima acabou de chegar, eu vou adicioná-lo aqui à conversa. Na verdade, ele vai enviar a solicitação da conversa. Opa, E aí, boa noite, Marcelo Guima, tudo bem com você? tudo bem? E aí, Marcelo, Xará, um prazer estar aqui, cara, no seu programa, no seu projeto, sua live, a live. A live, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, satisfação imensa. Acompanho o seu trabalho aí desde os anos 90, quando você ainda morava em Brasília. Prazer tê-lo aqui nessa noite e muito obrigado por aceitar o convite. Cara, o prazer é meu, o prazer é meu. Eu lembro de você, você trabalhava no no Jornal de Brasília, não é isso? Uhum, exatamente. Exatamente, A gente se isso conhece aí. do Jornal de Brasília, Rádio Cultura, aquele circuito cultural É. brasiliense. Só faz, só faz 30 anos, só isso. É, a gente era muito jovem, né? É. Marcelo Guima, seja bem-vindo. Todos que estão chegando também sejam bem-vindos. Eu queria começar então o nosso papo. É uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para os convidados da área musical, mas é porque cada um tem uma história diferente e muito rica. É saber de você, desde quando surgiu o seu interesse pela música, como é que começou, esse seu envolvimento, né? Enfim, desde quando que vem essa sua relação que é tão forte, né, com a música e com a cultura? Olha, na verdade, Marcelo, a minha história com a música, o início da minha história com a música, ele é um pouco peculiar. A minha família sempre foi, digamos assim, musical, né? Sempre foi música. Minha mãe gostava muito de música, cantava muito em casa, informalmente, né? Minha irmã tocava piano, aprendeu, sempre tinha um piano de armário em casa, mas eu nunca fui a fundo na música. Meus pais nunca foram assim, me deixaram sempre muito à vontade, nunca me conduziram para ser músico. E aí, quando eu tinha 17 anos de idade, a minha mãe faleceu, um acidente de carro, aqui em Brasília. É uma coisa muito traumática. E aí, naquele trauma, eu comecei a tocar violão em homenagem a ela, porque ela era muito musical. Aí começou a minha história na música. Foi assim que Uhum. começou. E aí, aquela relação com a música me ajudou muito a superar, porque aplacou um pouco a solidão e a angústia daquele momento. Foi uma fase muito difícil, eu era muito apegado a ela. E logo eu vi que eu achava que tinha algum jeito para aquilo. Eu me identifiquei com aquela linguagem, entendeu? Comecei a estudar muito mesmo. E aí eu tinha entrado para a biblioteconomia na UNB, e logo o Marco Pereira tinha entrado como professor do departamento de música, professor de violão. E aí eu pedi transferência, porque era no tempo da UNB que tinha algumas opções, né? E eu entrei para Uhum. a biblioteconomia, que era uma opção. E aí eu me transferi no departamento de música, e a partir daí continuei. Uhum. Certo, e enfim, aí você já tinha decidido que se tornaria artista e queria É, viver de música a partir do momento que você trocou de é, curso. uma vez que eu entrei e que eu senti aquela firmeza de ter me profissionalizado no concurso superior, né? E aí a minha irmã também, que eu passei a morar depois com a minha irmã, e ela sempre me incentivava muito nesse sentido também, de fazer um curso superior de música, que fosse qualquer coisa. Aí eu vi, cara, é isso. E aí parti para cima e resolvi realmente decidir, né, para ir para fazer isso. Uhum. Então, você contou que a partir dos 17 anos, né, você começou a se dedicar ao violão. E, enfim, depois você foi para a UNB, fez música lá. Inclusive, teve,
grande violonista Marco Pereira como professor. Queria que você falasse um pouco sobre o seu aprendizado do instrumento, né? Como é que foram os seus estudos, né? Você começou sozinho, né? E depois você foi para a É, universidade, você passou por alguma escola antes. Como é que foi seu justamente. aprendizado do É, instrumento? rapaz, foi na lida mesmo da vida, sabe? Porque eu não tive o privilégio, por exemplo, de ter uma formação quando adolescente na Escola de Música de Brasília, por exemplo, que muitos jovens têm, né? Passam lá 4, 5, 6 anos, fazendo devagarinho e se musicalizando aos poucos, o que é muito válido, né? Eu não tive isso. Então, quando eu entrei, eu lembro que tinha uma prova, né? Para entrar na prova específica de violão. E eu não tocava muito bem, eu mal sabia ler partitura, mas eu queria aquilo ali. A circunstância da minha vida me levou àquele ponto. E aí eu lembro que no semestre, na verdade, era o primeiro semestre, segundo semestre de 1985, me formei em 90. E aí eu fiz um teste com o Marco Pereira. Hum. Mas, rapaz, eu tinha tanta vontade, eles me deram, eram 3 peças, e eu tinha tanta vontade, e eram uns 3 ou 4 alunos fazendo prova com o Marco Pereira naquele semestre. E eu toquei para ele, mas eu toquei com tanta vontade, com tanta garra. Eu fui o único que passei. Só que eu não toquei brilhantemente. Ele falou assim para mim, cara, ó, não tá legal não, mas tu tá com tanta vontade de entrar que eu vou te aprovar. Uhum. Foi o que ele falou na época para mim. Eu estava Uhum. começando mesmo ali, né? Eu estava Uhum. começando ali no instrumento, né? E aí tivemos aula, mas aí ele logo mudou-se para o Rio, então eu tive aula com ele por uns 2 anos. Aí depois continuei com outro professor de lá até me formar. E aí, o que que aconteceu? Nesse momento, após a morte da minha mãe, minha vida mudou completamente. Eu precisei de me sustentar, né? A minha irmã na época me ajudava muito e eu comecei a dar aulas logo para iniciantes e comecei a tocar muito na noite, conhecer muita gente, acompanhar cantora, acompanhar flautista, saxofonista, tocar solo, enfim. E aí, à noite, me trouxe alguma grana naquele momento ali, e também a experiência da noite mesmo. E os professores da UNB, eles foram legais comigo nesse ponto, tanto o Marco quanto o outro professor na época, que era o Grilo. Nesse ponto, eles foram legais porque era um curso de música erudita. E eu fiz violão 1 ao violão 8, um violão por semestre. 1, 2, violão 3, violão 4. E tinha lá Renascença, Barroco, Classicismo, passando por todos os estilos de época, né? Só que eles me exigiam, sim, um mínimo, só que eles me permitiam complementar com música, entre aspas, erudita brasileira. João Pernambuco, Garoto, Germano Reis, Heitor Villa-Lobos, e o Ernesto Nazaré com as transcrições para violão, e eu sempre fui apaixonado por música brasileira de violão, assim, do violão brasileiro, sempre fui apaixonado. E eles notaram isso, então eles permitiram que eu, parte da grade, eu apresentasse as coisas que eu tocava, entendeu? Porque eu tocava na noite, além de acompanhar a galera, eu também tocava esses instrumentais na noite. As pessoas curtiam, as pessoas sempre curtiram isso. E aí eles deixaram eu incluir. Eu uni um pouco, né, o que eu fazia na lida, na noite, no trabalho, incluir no currículo. Né? Aí eles davam as sugestões deles de técnica, não, isso aqui faz, mas permitiram. Isso foi um negócio legal. Foi uma sensibilidade desses professores de permitirem que eles sabiam da minha circunstância de vida, né? Eu não tinha regalias naquele momento, e permitiram que eu me desenvolvesse assim e fizesse, me graduasse assim. E assim foi. Foi legal. Bacana, muito bacana. Marcelo, você citou esses grandes violonistas aí brasileiros, né, compositores também, enfim. Nazaré não tanto no violão, né, mas você citou transcrições, né, do Ernesto Nazaré para o violão. Queria saber assim, como é que você vê a importância do violão, já que você sempre foi apaixonado por esse instrumento, pelo violão brasileiro, né? Como é que você vê a importância do violão na história da música brasileira, música popular, que, como você bem disse, né, fez uma referência, em muitos momentos se confunde a música popular e a música erudita se confundem, né? Alguns, Radamés Inhata, ali, vários compositores, o próprio Nazaré, em muitos momentos é erudito. Isso vem até uma tradição que, inclusive, chega a Hermeto, Gismonte, né, de que às vezes as fronteiras nem são
tão definidas. Mas eu queria saber de você como é que você vê a importância do violão. Enfim, é uma pergunta muito ampla, mas dentro da história da música brasileira. É fundamental, né? É fundamental. Os cantautores, né? Ou, por exemplo, Gilberto Gil. Se você vê a relação do Gilberto Gil com o violão desde o início, é muito interessante. É muito interessante. Tem umas coisas muito originais, o Djavan, por exemplo. O violão, ele foi um pilar de, de vários compositores e cantores populares assim que fizeram e ficaram aí para a história, né? E você tem, por exemplo, um gente, tem muita gente, né? O próprio Dorival Caymmi, né? As músicas dele e o violão, aquele violão mais brejeiro, né? Simples, porém não simplório, né? Uma coisa absolutamente interessante e original, né? E tantos outros, né? Xangai, né? O Elomar, né? Que tem uma coisa também original pra caramba. Se você for ver, assim, grande parte dos compositores, cantautores brasileiros, eles têm no violão o seu instrumento de ponto de partida, assim, a sua plataforma de lançamento. A partir dali, aquilo ali inspira e aqueles ritmos, aquelas musicalidades que brotam das ideias, das experiências deles, né? Aquilo ali vai levando para a letra, né? Os novos baianos tem muito isso, né? E Moraes Moreira, e essa galera toda, enfim. E é fundamental, eu acho fundamental. O violão ajudou, porque você parte do violão, da sonoridade, o ritmo que você consegue imprimir no instrumento, você também imprime na prosódia, na letra, nas sílabas, você mistura isso tudo. Isso é que é o legal, né? E daí vem a originalidade, na minha opinião, né? Dessa mistura mais solta que a gente vê aí na história da música brasileira, com alguns desses artistas que eu falei, você vê isso claramente. Eu acho fundamental o instrumento violão. Fundamental para a música brasileira. Uhum. Quem são seus, digamos, você podia citar alguns dos seus violonistas prediletos, assim, e o que que você acha que eles foram inovadores no instrumento? Olha, sim, o Dino, né? O Dino Sete Cordas, ele foi um cara que o Meira também, mas o Dino, ele foi, digamos assim, um cara que traçou, na minha opinião, definiu melhor uma linguagem para o violão sete cordas, né? E aí começa a história do violão sete cordas, que também, com suas linhas de baixo, também podem ser feitas nos seis cordas. Eu tenho um disco chamado Passagem, que foi muito explorado nos seis cordas. Eu adoro as linhas de sete cordas, mas eu não gosto de fazê-las nos sete cordas. Eu gosto de fazê-las nos seis cordas, né? Eu fazia isso muito com o Alencar Sete Cordas, aqui, que foi meu professor, depois meu amigo, gravei um disco com ele, e depois um disco que eu fiz com o Délcio Carvalho, os arranjos das músicas do Délcio Carvalho são meus e do Alencar juntos. Eu vim para Brasília, passei 10 dias aqui, me encontrando com ele diariamente para a gente fazer os arranjos das músicas. Mas você falou sobre as minhas referências, né? Olha, Uhum. Villa-Lobos foi um cara, assim, os estudos de Villa-Lobos, cara, eu acho espetaculares, assim, espetaculares. São coisas, são referências, assim. Então, Villa-Lobos nesse sentido de entender o instrumento, né? O Radamés fez alguns estudos para violão também, apesar de algumas pessoas poderem estranhar, mas interessantíssimos. Agora, assim, do swing, do visceral mesmo, Baden-Powell, né? O Rafael Rabelo, gostava muito do Rafael, né? E, cara, o Paulinho Nogueira foi uma referência interessante, importante para mim também, né? E aí o Marco Pereira foi uma referência para mim, né? Eu acho um grande violonista. Ele vem do erudito e abarcou o popular com uma propriedade, assim, muito interessante, né? E, e vários outros. E aí, por exemplo, se você for ver o Gilberto Gil também, né? Eu já falei isso para ele pessoalmente. Né? Eu falei, cara, você foi uma referência para mim na minha, na minha, na minha formação como músico e violonista, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: ah, que bom, legal. Eu também tive as minhas referências. Ele falou, eu também tive, tipo assim, eu também tive meus ídolos lá atrás, né? Ele falou, foi muito interessante. E
É isso, eu acho que já falei um bocado aí, mas tem outros que eu posso estar me esquecendo, que são Uhum, vários, né? Que a gente vai. uhum, Sebastião Tapajós, com certeza, que infelizmente faleceu há pouco tempo. Ele tem um disco com Arismar do Espírito Santo, violão baixo, e o Maurício Einhorn na gaita. Rapaz, eu ouvia demais aquele disco ali, quase até furar. E ele tinha um uhum, estilo, ele tinha um violão meio sujo, mas extremamente potente e sentimental, assim, né? Que você vê que existem outros valores além da limpeza do violão, entendeu? Ele uhum. colocava ali as vísceras dele, o coração dele. Então, eu tive muitas referências. Mas o Rafael foi um cara que eu achei trágico, assim, ele ter morrido tão cedo, porque ele foi um cara que trouxe, é como se ele tivesse o sentimento que eu tenho é como se o Dino, e ele era muito ligado ao Dino, né? Inclusive gravou um disco com o Dino e tudo, aprendeu muito com o Dino. É como se o Dino abrisse alas, sabe? E o Rafael chegou e sedimentou aquela coisa do violão brasileiro. O Rafael realmente sedimentou esse caminho do violão brasileiro, na minha opinião. Ele era um músico muito interessante, muito completo, né? Tinha uma brasilidade muito grande e uma técnica excepcional. Então, ele uniu as duas coisas. Uhum. Marcelo, só aproveitando que você fez menção aí, ó, um monstro também do violão, que infelizmente também partiu cedo, né? Que morava em Brasília, cearense, né? Mas morava em Brasília, o Alencar Sete Cordas e tal, citado aí por muitos músicos, né? Hamilton de Holanda, inclusive. Como é que você vê você que conviveu com o Alencar, inclusive trabalhou com ele, como é que você vê a importância dele no violão? O que você lembra dele como da técnica, até como figura, pessoa, enfim. Olha, como pessoa, era um cara muito alegre, né? Muito alegre, muito animado, né? E o Alencar, eu posso dizer, foi um dos meus principais mestres. Eu aprendia com ele como aluno no início e depois como parceiro. Trabalhamos 2 discos juntos. Eu tenho um disco chamado Passagem. E o Alencar não tocou uma nota no disco, mas todas as músicas são arranjos nossos, né? Esse disco me proporcionou turnês para 4 ou 5 países, um disco de violão solo. Foi o disco que eu fiz para mudar para o Rio de Janeiro. O disco foi gravado em 1999. Lancei ele no ano 2000, agosto de 2000, mudei para o Rio. Uhum, E eu passei 30 anos em Brasília, dos 4 aos 34. E o que acontece? O Alencar, ele, eu acho o Alencar absolutamente genial, mas ele não teve tempo de formalizar a genialidade dele. Ele não tinha essa estrutura, infelizmente, entendeu? Talvez hoje, com a internet mais ágil, mais, sabe, ele tivesse formas e equipe pessoal para dar suporte, né? Eu sempre incentivei muito isso a ele. Ele tinha várias teorias, ele aprendeu tardiamente, ele começou com a coisa mais de ouvido, tal, e mais tardiamente ele se interessou, estudou na Escola de Música de Brasília, estudava harmonia, e começou a se instrumentalizar de conhecimento teórico. E a forma que o Alencar via a harmonia é uma coisa que me inspira até hoje, completamente. É o que mais me inspira. Na verdade, o Alencar, olhando do alto assim, ele foi um dos meus maiores mestres e mentores, e é até hoje pelo que ele deixou, pelos meus escritos. Eu tenho, assim, até hoje eu tenho, inclusive, eu já digitalizei, mas até hoje eu tenho assim umas 30 fitas cassete completas de encontros meus com o Alencar, de música, entendeu? Seja de aula, seja fazendo disco, passagem, seja fazendo o disco dos arranjos do Delcio, eu tenho tudo registrado. E isso, aquilo ali é um manancial tão grande que eu bebo daquela fonte. Até de vez em quando eu volto lá e aquilo ali me dá, digamos assim, o cerne da inspiração para eu ir por minha conta, para os meus universos. Mas foi graças àquele empurrão ali, ó, entendeu? Ó, isso aqui e tal. A forma que ele via a harmonia do violão era uma coisa parecida com o Rafael, mas tinha Alencar ali, que era o Alencar. A forma de ele fazer melodias com harmonia no instrumento era fantástica. Assim. Então, eu convivi muito com ele,
muito mesmo. Fizemos 2 trabalhos. Do violão solo, rapaz, foram assim quase 3 meses. Eu ia quase todos os dias, passava 4 horas com ele, na casa dele. E, enfim, a gente fez o disco, tem, se não me engano, 11 ou 12 músicas. A gente fez o arranjo de 20 e tantas, selecionamos 11. Inclusive, aquelas outras tantas estão guardadas para um dia eu pegar e, quem sabe, fazer um outro trabalho, né? Mas eu estou mais voltado para a música cantada, agora, nesse momento da minha vida. Uhum. Mas é isso, o Alencar foi um fundamental para mim, e eu acho que foi um cara genial que, infelizmente, não teve tempo. Talvez ele mesmo tinha uma certa, não sei, uma certa preguicinha aí de formalizar isso, entendeu? Quiçá até ele era um pouco reticente, assim, por não ter uma formação teórica, entendeu? Mas eu sempre fui um incentivador. Falei, cara, que é isso? Bota isso para frente, isso aí tem muito valor. Sempre fui um incentivador. Mas, e ele estava nesse caminho. Tanto que, se eu não me engano, o filho dele editou um livro dele, com esses conhecimentos, mas eu não nunca ouvi falar muito desse livro, não. Mas o Aglailton, filho dele, né? Mas eu tenho certeza que se ele morreu, ele faleceu, não faleceu, ele faleceu novo, relativamente novo. E eu tenho certeza que o Alencar estaria aí com métodos formalizados hoje em dia, se ele estivesse vivo ainda. Com certeza, um mestre mesmo. O Jones de Porto Alegre diz assim: que orgulho deste nosso Brasil sonoro. Agradece aí ao Marcelo Guima, também me agradece aí. Obrigado aí, Jones de Porto Alegre. Maravilha, Mar maravilha, obrigado. Marcelo, você que é um músico que tem essa formação, estudou, fez a Universidade de Música, a Universidade de Brasília. Você, como músico, você acha que ainda existe espaço para surgirem, assim, digamos, músicos mais intuitivos, enfim, como no passado era comum, né, enfim? Ou você acha que músicos assim que às vezes não leem a partitura, não têm o domínio formal do instrumento, né? Ou você acha que hoje não, tem que necessariamente estudar, ter o conhecimento? Como é que você vê a importância do aprendizado formal da música? Olha, eu acho que com certeza pode haver músicos intuitivos, acho que deve haver. Na verdade, eu acho que todos os músicos deveriam ser intuitivos em primeiro lugar. É o que eu procuro ser também. Porém, quando você já toca intuitivamente, mesmo assim, você percebe que o conhecimento teórico te faz ir muito mais longe, entendeu? Então é um acréscimo. É um equívoco o cara se basear só na parte teórica e no conhecimento acadêmico. É um equívoco, na minha opinião. O que eu falo aqui é na minha opinião. É um equívoco, eu acho um equívoco. Tanto que todo músico, mesmo os acadêmicos, eu acho que eles têm que ser isso aí, intuitivos, entende? Porque com o conhecimento acadêmico, você compõe mais, você difunde mais sua música, você escreve uma partitura, escreve um arranjo, você monta uma gig com 4 músicos mais rápido, você precisa de menos tempo, que você escreve as cifras, e pode passar coisa de boca, mas a cifra está ali, isso aqui é a cifra, não muda para parte A, parte B, você entende a estrutura da música. Você não precisa necessariamente ser um cara super hábil em partitura, você basta saber algumas notas para você fazer, o baixo nesse ponto aqui faz essa melodia. Aí você cantarola uma vez, mas depois, se o baixista esquecer, você vai ter que cantarolar de novo. Mas se tiver escrito na partitura, ele não vai precisar te consultar. Aí você guarda essa energia para outras coisas, para focar na sua performance. Então, o conhecimento teórico, ele ajuda muito, sim, a você produzir mais, a você fazer mais coisas e ir mais longe. Mas o conhecimento teórico, na minha opinião, ele é totalmente serviçal do músico intuitivo, da música. Né? O próprio Borromeo Med, né, que foi meu mestre de teoria musical. Né? Eu faço referência a ele, é meu amigo, aposentado, está aqui em Brasília. Estou em Brasília nesse momento aqui, que eu vim visitar meu pai, por acaso de minha irmã. Meu pai está com 95 anos de idade, super bem, graças a Deus. Mas eu vim aqui ajudá-lo a, enfim, passar uns dias com ele.
faz 95 anos de idade amanhã, inclusive, seu Alfredo. Parabéns pro seu Alfredo. E, e aí o Borromeo fala isso, né? A teoria foi feita para explicar o que a gente está ouvindo e para ajudar o que a gente está ouvindo, né? Não é o contrário. A teoria foi feita para dar suporte e ajudar ao que a gente ouve ser mais completo, ir mais longe, ser multiplicado mais rapidamente, e por aí vai. É tanto que uma orquestra, né, 50, 60 músicos, tocam rapidamente se tiver tudo escrito. Isso é um grande feito, né? Você tem lá naipes de metais, oboé, trompete, trombone, cordas, contrabaixo, enfim, ter todo esse aparato, né? E você rapidamente transformar aquilo ali em música, cara, uma sinfonia, isso é graças a uma regulamentação teórica de notas musicais, uma lei, né, algumas leis teóricas que fazem aquele milagre acontecer, aquela sinfonia com poucos ensaios, com uma boa orquestra e um bom maestro, foi. Isso é impressionante, o que sem aquilo ali seria muito difícil, né? Então, mas aquilo ali está a serviço de, e não é um fim. O fim é a música, e o início também é a música. A teoria ela tá para ajudar e dar fundamento nisso tudo, né? É como eu penso. Uhum. Legal. Marcelo, e você falou também de uma outra escola, né? Que, enfim, a escola que muitos músicos também passam da noite, né? Você falou que num período quando você morava em Brasília, você tocou muito na noite, acompanhou cantoras. Cantoras, cantores, enfim, o que você lembra desse período? Quem que você lembra que estava tocando aí? Você lembra de alguns shows curiosos, interessantes aí? O que você tem de recordação desse período? Foi um período difícil, assim, foi um período difícil, né? Ao mesmo tempo, também dei aula na Escola de Música de Brasília por 4 anos, concursado, fiz concurso e tudo mais, nos últimos 4 anos, mais ou menos, que eu estava aqui no Brasil. E, inclusive, tem muitos alunos que hoje em dia me localizam, assim, na internet, né? Acho ótimo. Tem um aqui agora. Ah, tem? Deixa eu ver. Tem. Vou ler aqui a mensagem dele rapidinho. É Juliano Henrico, acho que é isso. Olá, sou de Ah, Brasília, tive a oportunidade de estudar violão sob as instruções do professor Marcelo Guima na Escola da Arte Med. Me auxiliou muito a ingressar na UNB e em outros aspectos. Gratidão. Isso, a gente até conversou, ele me encontrou na internet alguns meses atrás. Um abraço para você, Juliano, meu querido. E na Arte Med era uma escola do Borromeo Med, que eu dava aula, entendeu? E foram tempos difíceis, porque, assim, a noite é sempre é sempre delicada, né? Foram tempos muito ricos, mas eu percebia que uma hora eu seria eu pararia com aquilo, porque esgota bastante, né? E chega uma hora que começa a ficar muito maçante. Então, quando eu comecei a fazer shows em teatros pequenininhos, projetos, depois teatros maiores, eu comecei para o exterior, né? Eu toquei em 12 países até hoje, né? Fora o Brasil. Aí eu fui parando com a coisa da noite. Foi importante para mim, porque eu peguei muito traquejo, você pega muita técnica, você pega muita manha de palco, você se vê em situações difíceis, assim, técnicas, aí você vai se virar com som ruim, você se vira na intuição com som ruim. E você conhece um pouco a alma humana também, né? Tanto dos músicos, colegas, como dos empresários, né? Você conhece um pouco mais de perto, né? As coisas legais e as coisas péssimas da alma humana, né? E é isso. Eu toquei em muitos bares, naquela época tinha o Gates aqui também, o Gates Pub. Toquei no Tasca, que era uma casa de vinhos, que eu nem sei mais onde é que era, toquei com a Márcia, a Marcinha Mello. E, enfim, foram tempos muito importantes, porém muito difíceis também, né? Foram muito, 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 assim, de muito trabalho, de tocar muitas horas, né? Mas que dá muito aprendizado. Mas, na minha opinião,
chega um ponto que eu tive que parar. Porque senão eu iria ficar, eu via alguns colegas que estavam, colegas assim que não eram não eram amigos, mas colegas músicos, né, que eu sempre me sindicalizei, me liguei à ordem dos músicos, tal. Nunca fui ativista desses órgãos, mas eu sempre respeitava e pagava as anuidades e né, Uhum. me situava. E aí eu percebia que tinham músicos na noite assim há 20 anos, há 25 anos, e eu não me via como eles no futuro, né? Então eu achei importante e depois fui me desligando, né? Nesse tempo teve uma coisa muito interessante, falei de sindicato, né? E teve uma coisa que eu agradeço o sindicato daqui, porque tinha um maestro de uma grande banda de baile aqui, que eu não preciso dizer o nome, mas ele me encomendou. Rapaz, ele me encomendou tirar 147 músicas de ouvido e cifrar para a banda, né? Então ele me deu assim, acho que eram 12 ou 14 fitas cassete e pediu para eu cifrar. Eu cifrei tudo à mão para ele, entreguei, tá aqui, vai essa. E ele não quis me pagar, me enrolou, não, que ele era forte, amigo do presidente do sindicato dos músicos de Brasília, sabe? Uhum. E me enrolou, não quis me pagar. E aí, eu, como procuro sempre ir atrás dos meus direitos, eu fui ao presidente do sindicato, falei, olha o que está acontecendo comigo, presidente, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mostrei as fitas cassete, mostrei, está tudo pronto, está aqui, as cifras estão todas aqui, me deu um trabalho, cara. Tudo bem, me deu um bom ouvido também, mas me deu um trabalho danado. E aí, foi uma coisa legal, o presidente do sindicato era amigo dele, mas chamou ele lá e fez uma sanção a ele, olha, a sua banda não toca mais se você não acertar com esse músico aqui, porque ele fez o trabalho e tal. Essa foi uma das vezes que eu vi a ética e a moral funcionar. Uhum. Isso realmente, ali foi. Eu era um músico, de certa forma, iniciante, pouco conhecido, né? O cara era o dono de uma banda de baile, né? Brasília Uhum. tinha uma tradição de bandas de baile, tinha o Esquema 6, lembra que não é o caso que eu estou falando aqui? Esquema 6, não sei Uhum. nem. Rapaz, não sei nem se existe hoje em dia, mas era uma banda de baile por décadas aí, né? Muito, Uhum. muito boa. Enfim. Mas esse foi um episódio interessante que eu reconheço que foi muito legal. Eu tive um apoio do Sindicato dos Músicos de Brasília nessa época. Bacana. E uma curiosidade, você nasceu onde, Marcelo? Eu nasci no Rio de Hum. Janeiro, e aí o meu pai ele foi aprovado num concurso de fiscal da Receita. E aí, como no Rio era um lugar um pouco mais agressivo, né? E foi um cara sempre com muita retidão, assim, muita coerência. Aí ele optou para vir com a família para Brasília, para trabalhar no Uhum. Ministério, entendeu? E Uhum. aí eu vim para cá com 4 anos de idade. Cresci, com 34 anos me mudei e voltei para o Rio. Uhum. E como foi a sua experiência que você chegou a introduzir o assunto como professor da escola de música? Olha, foi bem legal, foi bem legal, foi bem legal. Ali é um outro ponto que, com todo respeito também, e colegas que eu tenho queridos, amados, que estão lá até hoje ou se aposentaram, era uma coisa que eu também não queria para mim, depois de alguns anos, nada contra, mas também eu não queria seguir aquela, digamos, carreira, entendeu? Uhum. Mas o que eu fiz ali, eu fiz com muito amor, fiz com muito carinho, eu dava aulas com maior entusiasmo, eu dava aula de violão e de apreciação musical ali, né? Tanto que eu fiz um programa de rádio depois, quando eu fui para o Rio, o primeiro programa de rádio foi Ouvindo Música. Esse programa eu fiz assim, em mais ou menos 12 anos, cara. 12 anos não, mais ou menos 8 anos. Eu fiz uns 1.200 programas ouvindo música, que era justamente uma apreciação musical, né? O programa de rádio, fui inspirado na minha prática de 4 anos na escola de música, entendeu? Na matéria Só que lá era uma coisa mais formal, na sala de aula, Uhum. parte A, parte B, introdução, canto, contracanto, né? Pergunta, resposta, enfim, uma série de ia mais a fundo, né, na apreciação musical. E no programa de rádio, eu fazia essas análises, mas uma coisa mais superficial, né? Que a pessoa Uhum. entender que a introdução, parte A agora tem o refrão. O que é refrão? Refrão é isso aqui.
E a parte B? Ah, depois repete a parte A, e olha que o tema da conclusão é igual ao tema da introdução. Porque quando a pessoa começa a ouvir música com este olhar, muda completamente para melhor o fato de ouvir música. Porque você começa a ter uma ideia da estrutura, mesmo que seja uma coisa básica, básica. Mas você tem mais prazer e fica mais interessante. Você vê a música como uma estrutura, entende? Uhum. E E aí você, foi ótimo, foi uma fase muito legal, foi uma fase muito legal, eu adorei. E eu acho que eu saí no momento certo. você ainda atua com educação musical, ainda dá aulas? Com certeza, eu criei um portal, eu falei de teoria musical, né? Eu criei um portal de Uhum. educação em música, arcomusical.com, arco com K, arcomusical.com, e eu estou abrindo turmas regularmente, né? Eu fiz um grande curso de teoria musical chamado Teoria na Prática. Ele é baseado no livro Teoria da Música, do Borromeo Med. No início, inclusive, quem comprava o curso na internet ganhava o livro do Borromeo, que eu fiz um acordo com ele, pelo correio. Fiz isso um tempão. Aí depois parei. E o Teoria na Prática é o livro do Borromeo, só que, quer dizer, o livro do Borromeo não, porque todas as artes eu criei com a minha equipe, mas eu me inspirei. A minha bibliografia mais frequente foi o livro Teoria da Música. Eu falei isso para ele sabe disso, eu digo isso abertamente, né? Ele foi meu mestre, né? Nesse setor, e é um grande amigo até hoje. E só que, como eu fiz muita coisa em música, eu fiz trilha sonora pra caramba, acompanhei cantores, gravei discos, compus, fiz arranjos para cordas também, a orquestra de senhoritas, que era com a Dora Galesso, aqui em Brasília. Na verdade, ela foi fundada por mim e pela Dora. Eram várias meninas e eu. Tanto que a gente tem até uma matéria de jornal, né? A foto sou eu, a Dora e as meninas. Começou assim. Depois eu saí de paz, na boa. Fui amigo da Dora até ela falecer, infelizmente. E as meninas continuaram, não botaram nenhum homem, ficou só a orquestra senhoritas mesmo, né? Ali, eu e a Dora fazíamos arranjos para as meninas ali, porque tinha violoncelo, flauta, né? E, enfim, e também fiz 4 anos, eu fiz as versões para português e direção de musicais de canções da DreamWorks no Brasil. Então, por fazer tantas coisas diferentes, eu entendi quais são alguns pilares teóricos que a pessoa precisa de saber para desempenhar, para entrar no universo da música sem ter que aprender uma enciclopédia de conhecimento, né? E o Teoria na Prática, que é o curso online que eu dou, ele é isso. Ele é com aulas. Eu levei um ano, eu e mais 2 assistentes, um ano para fazer o curso. Porque a gente revisava, não tem enrolação, é minha voz com slides e animações, e as aulas são de 9 minutos, 13 minutos, 15 minutos. O assunto intervalos, por exemplo, sétima, nona, ele completo, são 3 aulas que totalizam aí 47 minutos. O assunto completo. Então, ele é focado na prática. E agora, de 6 meses para cá, estou me voltando para a harmonia. Então, teoria na prática continua, mas ele agora está ganhando muita informação cada vez mais sobre harmonia. Estou me especializando em harmonia. Tanto que eu faço um evento chamado Minissérie Fórmula da Harmonia, que vai ter agora em janeiro, inclusive, janeiro de 2022. Quando vai ser Totalmente esse... online, 100% online. Ah, online, ok. E 100% online. quem quiser participar dos cursos da Arco, como é que faz, Marcelo? Se inscreve pelo site mesmo? Qual que é o caminho? Isso. Basta baixar, por exemplo, entra no site, né, arcomusical.com, arco com K, e entra para a mala direta, baixa um e-book, por exemplo, tem um book de escalas lá, com áudios gratuito, que ele baixa e tal. Ele vai começar a receber e-mail. Quando a minissérie Fórmula da Harmonia vier ao ar, ele vai receber e-mail anunciando a minissérie. E aí, pelo site, pela Arco Musical, ele entra no Instagram, ele curte a página no Facebook, Uhum. entra no canal do YouTube, assina o canal do YouTube. Nesse site, lá em cima, já tem os ícones todos para ele, né? E também tem o meu site, marceloguima.com.br, que é um outro site, que também tem os ícones do Marcelo Mais,
do artístico, né? Porque eu preferi separar. Dá muito mais trabalho, mas eu preferi separar. Para eu ficar mais à vontade no artístico e não ficar Uhum. tão formal. Porque aí tem o professor ali, que é o professor, é arte musical, é voltado para a educação, tem campanhas de marketing para venda de aulas, com uma boa entrega, um curso excelente, né? E eu acompanho por 8 semanas os alunos com aulas no Zoom para todo mundo, para os alunos, toda segunda-feira. E tem alunos de Portugal, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. E aí, naquele universo ali, eu sou o professor tal. E no Marcelo Guima eu fico um pouco mais à vontade para ser o que eu quiser, na verdade, Uhum. artisticamente. Né? Excelente, excelente dica aí para o pessoal que quer aprimorar os conhecimentos musicais, seguir, se inscrever nos cursos do Marcelo. Tem mais uma mensagem do Juliano aqui, eu vou ler rapidamente. Até hoje eu toco aquele tema de Freire Júnior, revendo o passado, arranjo do Baden. O professor Marcelo tirava de ouvido na hora e me ensinava. Muito bom. É isso mesmo. Eu até botei essa música no repertório, no meu repertório naquela época. Talvez graças ao Juliano até. Eu lembro, cara. Nunca mais toquei essa música. Muito linda, muito linda. Legal, Juliano. Parabéns, cara. E como foi a sua mudança para o Rio, né? Você estava dando aula na escola de música, né? Você mudou, acho que foi 2000, não é isso? Que momento você Oi. decidiu que tinha que, enfim, ir para ir para novos horizontes? Porque, na verdade, eu comecei a sentir que em Brasília, apesar de eu ser apaixonado pela cidade, adoro a cidade me inspira a criar, tenho muitos amigos queridos aqui, enfim, mas eu percebi que aqui, Marcelo, eu não teria outra opção senão ser um professor da escola de música, por exemplo, entendeu? Por exemplo, nos dias de hoje, é diferente, porque se você conseguir se colocar de uma forma consistente online, você fica em qualquer lugar que você quiser, que tenha uma boa internet, entende? Mas naquele tempo não. Então, enfim, ou seja, nada implica se um dia eu quiser voltar para cá, se eu tiver com essa base, né? Com essa base mais sólida que eu estou construindo. Mas ali eu não via em Brasília, olhando para meu trabalho como músico, eu não via, digamos assim, uma continuidade, Uhum. entende? Eu via que eu poderia ser apenas realmente, apenas não, com todo respeito. Mas para mim seriam apenas, né? Com todo respeito aqui a quem ficou, meus queridos amigos que estão até hoje, eu continuaria sendo professor da Escola de Música de Brasília, por exemplo, até me aposentar. O que eu acho digno, eu acho legal, mas para mim não me apetecia naquele momento, entende? Então, Uhum. isso eu fui construindo ali a partir de 96, 97, eu fui vendo, aí ia para o Rio de vez em quando. Fui com o Alencar para o Rio uma vez, ficamos num apartamentinho de uma amiga no Leme, um festival de choro lá. Fomos eu, Alencar e Rogerinho, Rogério Caetano. Inclusive, o Rogerinho até me mandou outro dia uma mensagem. Você lembra que a gente foi? Né? Pode crer. E, e, enfim, eu fui vendo que era isso. Agora, quando eu cheguei no Rio, eu também me desencantei um pouco. Eu vi que o buraco era mais embaixo, não era tudo aquilo também não, né? Mas, enfim, tem mais possibilidades. E lá eu consegui criar um pouco mais de possibilidades, tanto como músico como de produtor. Uhum. É isso, foi por isso. Foi tentando, digamos assim, como eu posso dizer, ampliar os horizontes, sabe? Uhum. Marcelo, falando sobre sua carreira solo, né, seus discos, enfim, como está e também como que você foi tocando essa carreira solo ao longo dos anos, né, com tantas atividades que você faz aí, acompanhando outros artistas, dando aulas, enfim, trilha sonora, trabalho de direção musical e dublagem, enfim, e a carreira solo. Quando que ela, enfim, você começou a gravar e deu continuidade? Como foi esse processo? Olha, Marcelo, na verdade, em 2003, no Rio de Janeiro, teve uma questão pessoal minha que eu fiquei sozinho com meus dois filhos, com um filho de 10 anos e uma filha de 5.
Arthur e Helena. E ali foi um baque para mim. Então, ali, independente de qualquer coisa, era um músico brasileiro, né, e que eu tive que me virar. E eu tenho, digamos assim, alguma aptidão também para produzir e organizar algumas coisas e fazer algumas coisas acontecerem, alguns projetos acontecerem. Eu assumo que eu tenho uma certa habilidade para isso aí. Eu faço e rola, né? Então, eu comecei a fazer muitas coisas, todas ligadas à música. Algumas não só tocando, mas também produzindo, né? Eu criei um projeto de música instrumental que se tornou um grande projeto entre 2006 e 2010, patrocinado pela Petrobras, que se chamou Circular Brasil, que hoje é um programa de rádio na MEC FM do Rio de Janeiro e em mais 6 capitais, passa aqui em Brasília também. Circular, domingos às 9 da noite. Programa Circular Brasil de música instrumental. Na verdade, nesse processo todo, realmente, por conta dessas necessidades, a minha carreira solo ela foi um pouco mais espaçada, sabe? Eu fiz um disco, o meu último trabalho foi com Délcio Carvalho, que eu estava, um grande compositor, né, de Sonho Meu, Acreditar, o maior parceiro lá da Dona Ivone Lara, ex-clássicos da música brasileira. Eu apresentava um programa de rádio na Rádio MPB FM do Rio de Janeiro, não existe mais, é uma excelente rádio, e ele foi meu convidado uma vez. Ali eu tive grandes convidados, Martinho da Vila, Emílio Santiago, Ângela Rorô, que eu acho uma baita compositora, vários, maestro Isaac Karabichevski, e uma opção de gente. E aí depois eu abri para... porque foi um convite da Petrobras, eu estava com uma relação legal com eles, eles me convidaram para fazer um programa que fosse a vitrine dos produtos patrocinados pela Companhia na Cultura. E aí depois eu convenci a eles de não ficar só em música, chamar outras pessoas, né? Então, o Cacá Diegues foi lá, que ele era patrocinado de filme, lá, a Marieta Severo, tem o Teatro Poeira, que era patrocinado pela Petrobras, ela foi minha convidada, a atriz Marieta Severo, o Pedro Pederneiras, do Grupo Corpo, uma opção de gente. Mas o que eu estava falando é sobre o Delcio. E voltando, para não me perder, da coisa da minha carreira, né? Aí o Délcio Carvalho foi um dos meus convidados. Ele falou, cara, eu já te conheço de programas de televisão que você gravou, eu gosto muito e tal. Não quer gravar um disco comigo, não? Ele me convidou. E aí eu falei assim, será que ele tá brincando? Tal? E depois eu chamei ele para tomar um café, para ver se era isso mesmo, né? E aí ele falou, não, é isso mesmo, porque eu morava perto dele, eu morava em Laranjeiras, ele morava no Flamengo. A gente tomou um café ali no Largo do Machado. E aí ele falou, não, é isso mesmo, tá afim e tal. E eu já estava querendo migrar do instrumental para a canção. E eu ainda estou nesse processo, né? De ter o instrumental presente, mas com a letra, com mensagem poética. Isso me faz muita falta, né? E ali eu vi a oportunidade de começar, né? Tanto que o disco que nós gravamos de fato, chamado Dois Compassos, tem vários músicos que tocaram, mas o cerne sou eu, Arthur Maia, que me ajudou a produzir o disco, no baixo e na produção do disco junto comigo. Os arranjos da parte do Délcio são meus e do Alencar, que eu vim para Brasília na época, só para, já te falei no início do nosso papo, né, só para fazer isso. E aí, o Toninho Ferragutti no acordeon, Marcos Suzano na percussão. Então, o show de lançamento do Teatro da Caixa no Rio foi isso. Foi eu, Délcio, eu no violão e voz, Délcio voz, o Arthurzinho no baixo, Ferragutti no acordeon e Suzano naquela percussão poderosa dele. Então, e ali foi um ponto que eu consegui retomar um pouco a minha coisa só, porque a metade do disco foram músicas do Delcio, consagradas com arranjos meus. Não foi um disco de samba. Sonho Meu é uma outra parada, enfim. E a outra metade, músicas minhas, e aí com arranjos meus mesmo, e duas músicas nossas, que foi a união das gerações ali, né? E duas músicas nossas, parceria minha e do Délcio. E foi isso, foi uma coisa muito interessante. Nós fizemos um show também em El Salvador, ele e o Marcos Suzano, numa universidade lotada na capital. E
durante as gravações, descobriu uma doença, um câncer do estômago, e infelizmente, após o nosso lançamento no Teatro da Caixa, ele partiu, Uhum. infelizmente. Uhum. Então, depois disso, depois do disco do Delcio, e terminou isso tudo ali em torno de 2015, eu me voltei para o portal de educação em música, entende? Eu nunca parei de tocar, mas eu Uhum. parei de fazer trabalhos e lançar projetos musicais, digamos assim. Então, eu Uhum. estou focado na plataforma, na artemusical.com, fiquei focado nela todo, fazendo várias experiências e fechando várias turmas também, todo esse período. E agora eu estou me organizando para administrar, agora está um pouco mais maduro esse processo, de ter um novo projeto com músicas minhas cantadas na maioria. Uhum. Você está ainda pensando, concebendo esse projeto? Estou concedendo, estou concedendo. Estou escrevendo em alguns editais, né, que às vezes os editais dão uns empurrões para a gente, né? Tem que ficar pronto. Uhum. Aí, né, eu estou escrevendo justamente botando o pé na fogueira, né? Trabalho totalmente autoral, música minha mesmo, e com letras, né? Minhas ou Uhum. minhas com parceiros, né? Eu tenho uma música com Paulo César Pinheiro, tenho duas com Delcio Carvalho, tenho música com Ronaldo Monteiro, um baião chamado Vestido Novo. Esse que eu cheguei no Rio. Uhum. Enfim, é isso, é isso. Estou nesse processo. Uhum. E você tem uma trajetória também expressiva no rádio, né? Você estava até falando, você teve esse programa na MPB FM, depois Rádio MEC, não é isso? Ouvindo música, não é isso? Agora Começou com. Porque, na verdade, quando eu te falei que eu fiquei com dois filhos, né, cuidando de dois filhos sem a mãe em 2003, o rádio foi uma coisa que me ajudou muito, muito, porque era um salário fixo, né? E era com música. E eu podia divulgar colegas, né? Porque eu nunca tive uma coisa que infelizmente, eu percebo um pouco no meio, que é um certo milindre em divulgar o trabalho do colega. Eu nunca tive isso, eu sempre curti divulgar os trabalhos que eu admiro de colegas da minha idade, da minha geração, ou mais novos, ou mais velhos, seja quais forem. Né? Então, eu sempre fiz isso com muito prazer, com muita tranquilidade. Né? E eu estava contabilizando, olha, começou com ouvindo música na Rádio Nacional, tradicional Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no edifício à noite, na Praça Mauá. Aí depois, o próprio Ouvindo Música passou para a Rádio MEC AM. Né? E aí depois, quando estava no Rádio MEC AM, eu também tinha um programa na rádio MPB FM, patrocinado pela Petrobras. Eu passei assim quase 8 anos com dois programas de rádio. Um na MEC AM, ouvindo música, bem didático, e esse na MPB FM, que era o perfil de produtos patrocinados pela companhia. Né? E aí eu tenho que dizer aqui, e isso é importante afirmar, né, coisas que aconteceram, e eu nunca vi uma distribuição tão democrática e plural das verbas da cultura quando no tempo do governo do Lula nos primeiros 2 mandatos. Isso eu tenho que dizer Uhum. porque a Petrobras me mandava tudo. Então, as caixeiras, disco das caixeiras do interior do Maranhão, do tambor de Minas, das congadas, entendeu? Então, houve, de fato, isso tem que ser dito, né? Isso foi uma Uhum. verdade. Tem que ser dito. Uhum. Houve uma coisa que eu nunca havia visto antes, e de lá para cá muito menos, de uma real distribuição democrática de verbas para a cultura em todo o território nacional, apesar de haver aí os casos ruins, né? Porque também nesse bolo teve muita coisa ruim também, né? Mas de corrupção até que você fica sabendo. Porém, nesse ponto, realmente teve um aporte muito interessante de uma pluralidade. Isso tudo via para mim, esses programas de rádio. Então, teve ouvindo música na Rádio MEC, na Rádio Nacional, depois ouvindo música na Rádio MEC AM, depois o programa Arte Petrobras, que é o nome que eu dei, na Nacional, na MPB FM, e agora o programa Circular Brasil de música instrumental, que é um panorama da música instrumental em todo o país,
que está aí na sua edição de número 139. Está indo para o 4º ano agora, né? E eu estava fazendo as contas, Marcelo, são cerca de 1874 programas produzidos e apresentados em, digamos aí, mais ou menos 15, 16 anos, né? Nisso, trabalhando com isso. Parabéns, nossa, um número expressivo. E muitos artistas, né? Você falando, citou alguns aí que você entrevistou, o próprio Délcio, né? Ângela Rorô, Marieta Severo, né? Enfim, bastante gente, né? Eu recebi muita gente, recebi Dona Ivone Lara, recebi Naná Vasconcelos, o próprio Marco Pereira, nossa, João Donato, muita gente, Olha, muita gente. Aqui a gente esquece, né? Que é muita gente, a gente esquece. imagino, Tinha que ter uma lista aqui, e eu não quase tenho uma 2.000 lista. programas. É, é. Nem todos foram, digamos assim, uma parte pequena deles foi com convidados, entendeu? Mas Uhum, mesmo assim foi uma parte muito expressiva, foi um número muito expressivo de programas com convidados. Mas a grande maioria foi sem convidado, uhum. apenas divulgando o trabalho de outros artistas, né? Nossa, pô, fundamental ter espaços como esse. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só vou. O seu ex-aluno Juliano diz que tem interesse em estudar harmonia e pergunta se tem previsão de novas turmas dessa disciplina para 2022. Então, janeiro de 2022, toda a minissérie Fórmula da Harmonia, que é um evento online, gratuito, de uma semana, ele é um evento que eu dou bastante conteúdo, eu e minha equipe, nós damos bastante conteúdo gratuito mesmo sobre a harmonia, e ao final da semana, quem tiver interesse em fazer uma coisa mais profunda e dar uma continuidade, a gente abre turma. É só assim que tem vaga, é com turma aberta, porque eu vou acompanhando a turma e depois eu deixo a turma com o curso online, mas com toda uma mensagem, uma carga de conhecimento. Então, janeiro, para o Juliano e para quem quiser aí. Em janeiro tem a minissérie da Fórmula da Harmonia. Acompanhe a minissérie, que ao final existe a opção, um pequeno espaço de tempo para inscrições para a nova turma. E aí começa logo na sequência. Logo na segunda-feira seguinte, já começam os encontros, os 8 encontros pela internet. Tá respondido então. E de 2006 a 2010 você foi diretor artístico e coordenador geral de um projeto muito legal, muito bacana, chamado Circular Brasil, né, que você levou shows de música instrumental para 10 cidades brasileiras. Enfim, o interessante é que você chamava nomes consagrados, mas também pessoas que na época ainda não eram tão conhecidas, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco da concepção desse projeto, você lembra de alguns shows interessantes que fizeram parte aí dessa iniciativa? Cara, Marcelo, eu tenho um enorme orgulho. Eu fiz grandes amigos, sejam produtores locais dessas cidades, que são meus amigos até hoje, que eu falo com eles semanalmente. E ali, esse projeto realmente, desde o nome Circular Brasil, eu me inspirei no Grande Circular, ônibus aqui de Brasília. Me inspirei no Grande Circular. E porque ele circulava. Grande Círculo circulava a norte, a sul, se não me engano, era L2, depois ia para W3, né? Eu pegava quando era adolescente, moleque, senhor. E aí, ali, toda a concepção dele foi minha, realmente. E aí eu tive uma equipe, que a gente não faz nada sozinho, eu tive concepção, mas a execução, né? Uma equipe grande. E agora, ele teve até uma, digamos assim, se a gente for fazer uma comparação, ele pode ter tido uma inspiração no projeto Pixinguinha, do Hermínio, né? Eu até conversei já com o Hermínio, que quando eu cheguei no Rio, ele me recebeu gentilmente lá, esse projeto nem existia. Eu falei com o Hermínio depois de ter criado esse projeto, novamente. Falei com o Hermínio novamente, contei para ele sobre isso, né? E aí, é um projeto, cara, que eu colocava artistas consagrados no instrumental a nível nacional, com artistas menos consagrados ou não, ou às vezes do mesmo nível, mas que eram, ao meu ver, encontros mais inusitados. Alguns não tão inusitados, mas alguns eram inusitados. E eu vou falar alguns aqui. E aí, os artistas que não eram conhecidos, eles
eles tinham, assim, tinham que ter pelo menos um disco, e um disco legal, assim, com uma capa legal, entendeu? Uma capa legal, uma capa que você olha assim, pô, legal, bem produzido, um som legal, porque o cara tinha demonstrado, através de arregaçar as mangas, de que ele tinha uma estrutura para ter uma divulgação, né? Então, os ingressos eram R$ 5, o valor dos ingressos, e só para não fazer gratuito, foi todo feito pela Lei Rouanet, foi todo rigorosamente dentro das normas da Lei Rouanet. E, cara, foram grandes encontros. A gente fazia 6 capitais, né? E aí, no total, foram 10 capitais, mas a banda, eram 4 bandas rodando quase simultaneamente por 6 capitais. E aí, os encontros. Por exemplo, o Quarteto Malgani de violões com o Marcos Suzano, foi um encontro. O Quinteto Violado eu botei com o Carlos Malta, foi muito legal, foi muito legal. O Roberto Correia, violeiro daqui, eu botei com Jacques Morelenbaum, viola caipira e violoncelo. Eu falei, cara, isso vai ficar legal. E ficou mesmo, ficou muito interessante. Foi um encontro muito interessante. E aí eu fazia a direção musical de todos esses espetáculos, entendeu? Eu nunca fui muito intrusivo, até por ser músico, eu sei o incômodo que é você ser muito intrusivo. Eu nunca fui muito intrusivo, mas eu deixava muito claro que não era para o cara ficar improvisando 20 minutos. Era uma coisa assim que o ouvinte é a prioridade. A experiência do ouvinte era a prioridade. Eu sempre deixei isso muito claro, né? Então, eu eventualmente sugeria, essa era uma norma, ó, não fica improvisando assim, improvisos enormes e viajando na maionese. Tenta fazer uma experiência legal e que dure 1 hora e 15 no máximo, a apresentação. E aí eu dava sugestões, muitas vezes era na ordem das músicas. Eu ajudava na ordem das músicas. E, felizmente, todos curtiam e acatavam. E foi um projeto muito feliz, cara. Muito feliz. Eu botei também, por exemplo, com músicos um pouco mais desconhecidos. O Cláudio Menandro, um excelente violonista de Curitiba. Eu botei ele com o Paulo Moura, viajando. Eu botei o Luciano Maia, um gaiteiro, um acordeonista de Porto Alegre, espetacular, cara. Botei ele com o Arismar do Espírito Santo. E o Borghettini, eu botei com o cara do Sul mesmo, Marcelo Caminha. Borghettini do Sul, Marcelo Caminha do Sul também, um excelente violonista, mas um pouco menos conhecido. Circulava. E a gente tinha matérias de jornal grandes, anúncios de meia página, aí toda a estrutura legal, tudo funcionava muito bem, tudo funcionou muito bem. Foi uma ótima experiência, sabe? Uma ótima experiência. E é um projeto que, enfim, o Armandinho, são amigos que eu faço, né? O Armandinho. E então esses músicos, meu contato com eles é direto. E até no Circular Brasil de rádio, hoje eu peço material diretamente para eles, né? Para os músicos. Então, é uma coisa legal. O Armandinho, por exemplo, me mandou, semana passada, o último disco que ele está fazendo em homenagem ao Caetano e ao Gil. São canções do Caetano e do Gil em versão instrumental. Eu vou botar no Circular Brasil de música instrumental. E ele participou do Circular Brasil lá atrás, de 2006 a 2010. Então, foi um projeto muito feliz, cara, um orgulho que eu tenho, o Circular Brasil. E na verdade mesmo está vivo até hoje, né? Porque virou um programa de rádio. Uhum. Fantástica iniciativa, juntar tanta gente boa assim e levar para 10 cidades brasileiras. Parabéns. É, foi bem legal, foi bem legal. Não, deu trabalho, mas foi legal. Foi ótimo. Foi um prazer. Marcelo, legal. Marcelo, e você também compõe música, né, para vídeos, já compôs, né, para vídeos, para filmes, né, programas de TV, mais de 100 trilhas originais, né, inclusive algumas premiadas, né? A experiência de criação de trilhas sonoras, como é que, bom, pelo que eu entendi, você começou com essa sua versatilidade, né, enfim, indo para vários campos, né? Como é que veio esse trabalho com o audiovisual? Esse trabalho com audiovisual veio logo cedo, aqui em Brasília. Veio logo cedo, perto do meu primeiro disco. Eu lancei meu primeiro disco em 94. E naquela época ali, 94 foi, e naquela época ali eu um disco chamado Novamente, que eu dediquei até meu filho Arthur.
que tinha 2 anos de idade, está fazendo 30 agora, no início de 2022. E ali eu comecei com trilha sonora, com o André Luiz da Cunha, aqui um cineasta super talentoso Uhum. de Brasília, produtor e cineasta, e eu fiz um videoclipe chamado Pau Brasil. O André tinha ido para o interior da Amazônia, numa assembleia do Alto Javari, e eu fiz uma música chamada Pau Brasil, e a gente fez um videoclipe, eu tocando, e depois eu misturava com imagens indígenas, ele é muito talentoso, as imagens muito boas. E aí foi, foi muito legal aquele videoclipe, e aquele videoclipe meio que foi o início desse processo. Aí, a partir daí comecei a fazer muita coisa, e na verdade mesmo, a minha maior produção de trilhas sonoras foi aqui, em Brasília, até o ano 2000. Lá no Rio, fiz algumas coisas assim para o Silvio Tendler, fiz algumas coisas aqui e ali, mas não a produção, o grosso da produção foi até o ano 2000 aqui em Brasília, entendeu? Eu adoro trilha sonora, e eu acho que, mas eu adoro trilha sonora, mas eu não fiquei um cara focado em Uhum. trilha sonora. Entendeu? Eu abri mais um leque. Então essa é uma opção, e você sabe, eu acho isso saudável. Eu acho isso saudável, é bom você se afastar. Aí quando você volta, você já volta com outro olhar, uma outra carga de conhecimento, assim. Acho interessante. Mas é isso, Su- e foi essa história. É uma coisa sempre muito visceral, muito criativa, assim. Eu gosto de pegar outros instrumentos, sabe? Quando eu faço trilha, assim. Eu não gosto de ficar só nos sintetizadores. Essa coisa de ficar só no sintetizador me desanima um pouco, sabe? Eu gosto de botar aquela coisa mais visceral, às vezes até ruídos, claro, de uma forma harmoniosa, né? Mas eu curto isso. Uhum. E dublagem, né? Você também faz direção musical de dublagem, até para DreamWorks, né? Outros estúdios. E esse É, trabalho, como funciona? isso já foi no Rio. Foi por 4 anos, e só não foi agora por questões mercadológicas. Eu me dou super bem com a produtora a qual eu prestava esse serviço, me dou super bem com a galera, era gente boa, mas é porque eles acabaram fechando um contrato com outro estúdio grande, que a partir daí fez as novas, né, séries. Porque se as séries continuassem, as antigas continuassem em vigor, eu continuaria fazendo. Porque, por Uhum. exemplo, foram séries grandes. O King Julian, né, o Rei Julian, Madagascar, o desenho animado Rei Julian, no Netflix, todas as canções que você vê, assistir até hoje no Netflix, do King Julian, as letras, as versões para o português são minhas. E a direção musical dos cantores e muitas das vozes ali eu gravei também, eu cantei também, dos personagens. Então, eu fazia a versão para o português, a versão poética, né? Muitas vezes dando uma aliviada, porque o humor americano ele é diferente do nosso humor, então eu adaptava um pouco a nossa cultura brasileira, né? E sabia que era para o público infantil, e também fazendo arranjos de vozes e gravando os dubladores que cantavam, e quando não cantavam, eu contratava cantores para cantar, e eu cantava em alguns personagens. Né? E foi isso por 4 anos em várias séries. Assim. Algumas principais foram O Gato de Botas, que foi uma série muito conhecida, todas as canções do Gato de Botas, o King Julian, teve também o Turbo, que eram uns caramujos com uma turbina no rabo. Caramujo é lento, né? Mas Uhum. eles tinham uma turbina no traseiro. Era ótimo. Era um desenho super legal, divertido. E aí, esses era o grosso e mais uma penca que eram canções aqui e ali. Eventualmente tinha algumas canções, entendeu? Que não, né? Não eram musicais. Eram desenhos que de vez em quando tinha alguém cantando, ou um coro cantando. Né? Mas o King Julian tinha muita canção. E o Gato de Botas também. E é isso, foi uma experiência muito enriquecedora também. E que também passou e pode voltar a qualquer momento. Enfim. Eu acho que o importante é você deixar as portas abertas. Né? Todos esses trabalhos que eu fiz, eu me dou muito bem com as pessoas até hoje, com as quais eu prestei o serviço. A gente se fala, a gente. Entendeu? Eu acho que isso Uhum. é que é importante, né? Você passar e deixando a porta aberta, né? Fazendo um trabalho Uhum. legal, um trabalho sincero, né? Acho que, independente de todo mundo faz eventualmente alguma coisa
que não é bem como gostaria, ou então é excelente. Independente disso, para fazer um trabalho sincero, né? Com coração e sincero. E você acaba fazendo boas relações com isso. Legal. Marcelo, e como produtor de programas e também apresentador, você citou aí o disco do Armandinho novo, né? O que você tem ouvido de interessante? Assim, tem que estar sempre antenado aí, dicas que você daria aí de artistas, trabalhos de novos artistas, ou artistas consagrados. Você tem dicas aí pra gente? Olha, na verdade, eu estou muito voltado, eu não estou muito antenado. Uhum, Talvez eu seja menos antenado do que você imagina nesse momento, sabe? uhum, O Circular Brasil, ele é um programa de ontem e de hoje. Eu pego, às vezes, um disco, por exemplo, pego os discos do André Gereissati, que é outro mestre do violão Cordas de Aço, de São Paulo, né? E os discos antigos dele e coloco também. Pego, por exemplo, o Carlão, que é o diretor musical da Vison, uma gravadora de música instrumental muito importante do Rio de Janeiro, a qual o meu disco Passagem fez parte da Vison durante uns 6 anos. Depois eu passei para a minha produtora, tirei da Vison, mas tudo também numa boa. Sou amigo do Carlão, tanto que eu liguei para ele, convidei ele me mandar alguns títulos para eu botar no Circular Brasil. Né? Fiz isso há 3 semanas atrás. Ou seja, eu faço um mapeamento do que estava de ontem e de hoje, algumas coisas que eu percebo, que chegam, que eu ligo, que me chegam também. Tem o Julião Boêmio, que é um cavaquinista de Curitiba, é bem interessante, do instrumental, né? Agora, eu estou mais voltado no artístico, no meu fazer artístico, para a canção, sem esquecer o arranjo instrumental, mas estou uhum, mais voltado para a canção. Então, eu estou mais voltado para o meu trabalho, digamos assim, do educacional, da produção dos programas instrumentais e do meu trabalho artístico. Então, não uhum, estou muito assim, pesquisa e olhando e antenado. Talvez uhum. como eu falei, eu esteja menos antenado do que você imagina. Mas eu acho que, olha, o Luciano Maia, que é esse acordeonista do Rio Grande do Sul, pô, vale a pena conhecer, instrumentista, maravilhoso. O Julião Boêmio, que eu acabei de falar, é um cara do cavaquinho também, porque a gente tem poucos solistas de cavaquinho no Brasil. Né? O Valdir Azevedo deixou aí uma porta escancarada, né? Foi um mestre com um som espetacular. Né? E temos muitos cavaquinistas, mas poucos solistas de cavaquinho. A Luciana Rabelo, a irmã do Rafael, conheço ela, minha amiga, né? e Uhum. participou do Circular Brasil. Eu botei ela com Maurício Carrilho, Cristóvão Bastos, e eu chamei o Del Rian, que é outro mestre do bandolim, né? Discípulo de Jacó, que eles se conheciam também, rodaram 6 capitais, a gente fez, eles participaram também. Olha, e por isso são esses que eu falei, e não muitos. Eu Uhum, assumo que não estou muito antenado em novidades. No sentido mais artístico, eu uhum, estou voltado meio que para mim nesse momento, sabe? uhum. Bacana, bacana, mas sempre dicas importantes. Marcelo Guima, eu queria te agradecer imensamente pela sua presença nessa live hoje aí, a live que para mim foi uma verdadeira aula de música brasileira, música instrumental brasileira. Você que é um grande músico, um produtor, um empreendedor da cultura, uma pessoa que faz muito aí pela cultura brasileira, pela música brasileira, com todos esses seus projetos, enfim, no rádio, nos shows, enfim, o seu próprio trabalho. Parabéns aí por essas iniciativas tão assim impactantes, né? A gente precisa de mais pessoas como você, enfim, cada vez mais de gente assim, né? Ainda mais nesses momentos, né? O astral não está tão bom, então ter uma pessoa como você é enriquecedor. Muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse espaço com você. Eu fiz questão, porque, enfim, você é importante ter pessoas como você também, que traz à luz, né? Obrigado. Esse papo sincero, esse papo importante. Já vi que você entrevista aqui em figuras legais, inclusive os amigos meus aqui já. Eu já vi que você já entrevistou, tipo o Serginho Chiavasoli também, você já entrevistou Sim, aqui, não foi? Então, foi, o esteve aqui Serginho semana passada. e o Serginho participou do meu disco com o Delcio. Foi um dos músicos. O Arthur Maia, inclusive,
Eu já conhecia o Serginho, né, mas o Arthur Maia chamou ele na época. Ele tocou umas 3 ou 4 músicas lá no disco também, e é um grande músico. E eu acho que o seu trabalho também é muito importante, fundamental, Obrigado. continue com ele. E é isso, foi um prazer, cara, um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Tá certo. Eu queria agradecer também às pessoas aí que entraram ao longo da live, mandaram mensagens, enfim, muito obrigado. Mas novamente agradecimentos especiais para o nosso convidado. Parabéns e sucesso sempre com o seu trabalho, tão importante para a cultura e para a música brasileira. Legal, Marcelo, muito obrigado e foi um prazer, cara, um prazer. Estamos aí. Prazer, prazer imenso, Marcelo Guima. Um grande abraço. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, Marcelo. Até mais. Valeu, um abraço, Marcelo, valeu, tchau. Abraço, tchau. Obrigado.